Olá pessoal, 30 de agosto de 2021, mais uma vez aqui apostos para o nosso momento de reflexão. Aguardando a entrada aí dos nossos companheiros queridos. Vou diminuir aqui um pouquinho o som. Estamos a postos para mais uma vez darmos prosseguimento ao nosso projeto. Esse projeto que, como todos vocês sabem, ele é ao vivo, tanto no Facebook quanto no Instagram, e depois esse vídeo ele é disponibilizado também lá no meu canal do YouTube. Aliás, se você ainda não se inscreveu lá no canal, por favor, faça-o, convide outras pessoas, enfim, para que a gente mantenha acesa essa chama desse projeto, que felizmente toca muitos corações, e a gente fica muito feliz desses queridos companheiros que estão sempre aqui me dando essa força, Glorinha, Zé Ricardo, Margali, né, pessoas que são especialíssimas, que eu não vejo a hora de passar, da gente ter a mínima condição para podermos voltar lá no começo do projeto, quando eu tive a ideia de nós fazermos um grande momento de reflexão presencial. Mas, enfim, em função da pandemia, acabou que esse projeto ele foi interrompido, na verdade, mas eu não esqueci dessa ideia. Quem sabe em breve a gente possa fazer esse momento de reflexão presencial e eu vou poder então rever, né, pessoas muito queridas que estão presentes aqui nas nossas lives das segundas-feiras, mas que muitos a gente não vê há muito tempo, não é verdade? Tudo bem, Dani, querida? Dani Baia, Geraldine entrou também. Tudo bem, Gê? Beijo na Bia, um abração aí no Henrique também. Então, enquanto o pessoal vai entrando, a gente vai lembrando que é muito bom que a gente possa, no momento que entre, a gente já tente estabelecer um estado um pouquinho mais tranquilo, de serenidade, abrir a nossa mente, nosso campo de percepção para a gente poder refletir bastante, que a ideia do projeto é exatamente essa, né? A gente poder, através do que eu vou falando aqui, nós podemos fazer, né, os devidos aprofundamentos, porque os temas geralmente são escolhidos exatamente para isso. E enquanto as pessoas vão entrando aí, a gente vai devagarzinho recepcionando todos. Meu mano está entrando aí, Lina também entrou, sejam bem-vindos. Meu mano Sérgio Cruz, Henrique também aí, Henrique Regufe, meu enteado querido. Então vamos lá, gente. Vamos então nos preparando, acalmando a nossa mente. Talvez tenhamos tido um dia talvez agitado, mas a ideia é até de colocar o projeto às 10 da noite é exatamente para isso. Muita gente já está até dormindo, eu sei, tem um monte de gente que só vai ver depois esse vídeo, que já está dormindo, mas tem outros não, que começam a encerrar suas atividades por volta dessa hora, então a gente aproveita e reúne aqui alguns de vocês, e é exatamente isso que a gente quer nesse momento. Reunir todos na certeza absoluta de que as vibrações positivas desse projeto envolvem todos vocês, todos nós, onde quer que vocês estejam. Tem companheiros aqui de fora do Rio de Janeiro, muitos até, tem gente de fora do país que vai ver a live depois. Então, tenhamos a certeza absoluta que essas vibrações abraçam todos vocês, alcançam todos vocês, não tenhamos a menor dúvida quanto a isso. Então, a gente aproveita esse momento para nos dedicarmos totalmente à reflexão que vai ser proposta aqui hoje, né? Mas antes de nós entrarmos propriamente no nosso tema, como eu sempre gosto de fazer, eu gosto de perguntar para vocês como foram de exercício da semana, né? Se por acaso você não viu a
a live da semana passada, eu acho que vale a pena ver, né? Foi a live que a gente falou da questão da insistência, quando essa insistência ela é exagerada, né? Qual é o momento de desistir, quando vale realmente a pena seguir insistindo, aquela bela história do murro em ponto de faca. Eu tive muita resposta bacana, positiva, que me chegaram no privado. Fiquei até muito emocionado de saber que a live tocou alguns corações de maneira até bastante profunda. Eu fiquei muito feliz. Enfim, eu fico muito feliz com esse projeto, né? Porque proporciona esse tipo de momento para as pessoas, né? Então, será que vocês lembraram de fazer esse exercício da semana em relação a essa questão? O quanto eu estou insistindo, às vezes eu sei que é uma furada, mas eu sigo insistindo, quando realmente é para desistir, né? Não é receita de bolo, mas a reflexão foi bem interessante e, como eu falei, atingiu o objetivo pleno para o qual a gente pensou no tema, né? E hoje o nosso tema é um tema que eu me sinto muitíssimo confortável para falar. Já de algum tempo eu venho pensando em falar nesse tema, mas aproveitando que nós estamos aí no meio dos Jogos Paralímpicos de Tóquio, né? Os jogos que foram, como todos sabem, foram adiados para esse ano. Então tem muita coisa acontecendo na mídia, a mídia dando aquela força para os nossos atletas paralímpicos, né? E surpreende ainda muitas pessoas em função do número de medalhas que os atletas vão ganhando, os atletas brasileiros vão ganhando. Mas é sempre bom a gente lembrar que a quantidade de provas que existem nos Jogos Paralímpicos é muito superior ao que existe nos Olímpicos. Mas independente disso, os nossos atletas sempre, de um bom tempo para cá, fazem muito bonito nos Jogos, né? Então estou vendo a Camila Fux aqui, trabalhou comigo, querida, que bom você estar aí, tá de olho, né, Camila? É isso mesmo. Professor Edu Pessoa, que foi meu aluno lá no ensino médio, hoje é um grande profissional de educação física. Edu, que bom você estar por aí. Silvia Nardi também, enfim. Então, na verdade, como eu falei, eu me sinto muito confortável para falar sobre esse tema. Eu trabalho com pessoa com deficiência desde 1992, né? Em 1993 eu comecei a trabalhar na área do esporte, com futebol de amputados, coisas assim que eu jamais imaginei algum dia poder trabalhar com futebol de amputados, né? E a minha gratidão, não sei nem se ela vai ver essa live depois, mas não tem como não agradecer profundamente a professora Sandra Pérez. Você é eternamente grato, porque foi graças a ela que eu entrei nesse mundo do desporto paralímpico, né? E com futebol de amputados, depois com futebol de paralisados cerebrais, tive a oportunidade de participar de 6 edições dos Jogos Paralímpicos. As últimas 6, né, foi até estranho, um monte de gente me perguntando: Paulinho, tá indo para Tóquio, tá em Tóquio, né? Mas infelizmente para Tóquio eu não pude ir. Foi estranho que desde Atlanta eu tive em todos, mas enfim, eu me sinto bastante confortável em poder falar sobre esse tema, até porque sou apaixonado por ele, né? E claro, eu tenho aqui também muito a agradecer a Ivaldo Brandão, Aldo Mícolis, pessoas que me deram muita força. Se hoje eu alcancei o patamar dentro do desporto paralímpico, muito graças a essas duas pessoas sensacionais, Brandão e Aldo, né? E na área dos projetos sociais, eu também trabalho desde 2002 em projetos da prefeitura voltados para pessoas com deficiência. E isso também não tem como não agradecer ao meu querido Valdênio Borges, que me proporcionou também, enfim, esse outro lado desse universo maravilhoso. Mas vamos lá, a nossa ideia aqui hoje é a gente fazer uma reflexão sobre o seguinte, né? Nós estamos vendo esses atletas, ontem mesmo fui dormir tarde vendo futebol de cegos, uma coisa espetacular, o Brasil, enfim, arrebenta no futebol de cegos, viu também o jogo de goalball, 2 esportes só para cegos, enfim, os atletismo, tem ex-atletas do futebol de paralisados cerebrais que hoje estão no atletismo, ou seja, eles estão lá maravilhando todos nós, porém, eles vão retornar ao seu cotidiano aqui no Brasil, né? E a nossa reflexão vai partir daí, né? Então,
atletas de altíssimo rendimento que eles são, retornam para a realidade de um país em que a pessoa com deficiência ainda sofre muitos preconceitos, ainda enfrenta grandes barreiras para que a sua vida seja considerada minimamente adequada, com alguma qualidade. Infelizmente isso ainda acontece, não é coisa só do Brasil não, tá gente? Mas como nós moramos aqui, esse aqui é o nosso quintal, então a nossa reflexão vai ser em relação ao nosso país. Então, vamos lembrar que em 2015 houve a aprovação da Lei Brasileira da Inclusão. E eu vou ler o artigo 1º dessa lei de 2015. Artigo 1º. É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. Essa lei, sem dúvida nenhuma, foi um grande passo. Foi um grande passo para a melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência aqui no nosso país. Tá? Mas, sem dúvida nenhuma, foi, como eu escrevi aqui, foi um grande passo, né, que visa, né, essa lei, ela visa diminuir as muitas desigualdades que ainda fazem parte, né, melhorar a condição do convívio social, dar condição para a pessoa com deficiência ter um convívio dentro da sociedade com o mínimo de decência, com o mínimo de qualidade, né? Agora, não há dúvida que um dos grandes aspectos dessa lei, né, é exatamente criar na população o que eles chamam de uma cultura da inclusão, né? E essa cultura da inclusão, ela precisa fazer parte da consciência das pessoas, né? As pessoas precisam levar em consideração que esse segmento ele ainda é bastante aviltado, ainda encontra grandes dificuldades. E a nossa reflexão hoje exatamente é essa, né? De que maneira nós olhamos quando estamos diante de uma pessoa com deficiência, né? Qual é a nossa postura, né? É claro que muitas vezes a nossa postura, a nossa conduta, ela vai estar relacionada à ignorância, né, dos aspectos que caracterizam a pessoa com deficiência nos seus mais variados âmbitos, né? Existem vários tipos de deficiência. Então, em função do preconceito, que muitas vezes está enraizado na cultura nacional, as pessoas acabam tendo posturas que, na verdade, é tudo que a pessoa com deficiência não quer, né? Então já viu aquela coisa, né? O atleta está lá competindo, nossa, que coisa linda, né? Que superação. Os atletas que estão lá, gente, são atletas de altíssimo rendimento. São atletas que passam por treinamentos pesados, dificuldades tremendas. São atletas do mais alto nível, né? Que convivem com derrotas, com vitórias, com frustrações, com alegrias, como qualquer outro atleta, né? Eles têm deficiência, mas são atletas de altíssimo nível, né? Então, quando a gente fala que é super importante, e um dos objetivos dessa lei da inclusão é exatamente esse, criar uma cultura de inclusão, exatamente fazendo com que, objetivando, levar as pessoas a ter um olhar diferenciado em relação ao que a pessoa com deficiência tem direito a ter. Isso é fundamental, né? Então, as conquistas que essa lei proporciona, elas ainda estão engatinhando, porque, na verdade, como eu coloquei aqui, né, na teoria, a lei é sensacional, mas ainda existem muitos órgãos, muitas entidades, na esfera pública, na esfera privada, que ainda não aplicam a lei da maneira como ela deveria ser, né? Então, da nossa parte,
fica aquela questão: o que nós temos efetivamente feito para mudar o nosso conceito, a nossa visão em relação à pessoa com deficiência? Então, desde que eu comecei a trabalhar nessa área, né, não tem como, né? A gente começa, no momento que a gente começa a trabalhar, né, nesse segmento, a gente passa a viver a realidade dos nossos atletas. Não só na questão pura e simples do esporte propriamente dito, mas a questão da vida social deles, de como eles chegam para o treino, as dificuldades que muitos deles encontram dentro de transporte público, as dificuldades que eles têm de sair muitas vezes das comunidades onde moram, das suas casas. Enfim, a gente passa a viver efetivamente a vida desse atleta e, consequentemente, dificilmente algum profissional que trabalhe com esse segmento não vai se sensibilizar com essas questões que acabam muitas vezes afetando o desempenho esportivo, no caso, daqueles atletas, né? Então, aí que eu falo, a ignorância é algo a ser combatido, e ela só vai ser combatida, essa ignorância só vai ser combatida a partir de esclarecimento, através de políticas públicas que cada vez mais levem as pessoas a mudar aquela sua conceituação, muitas vezes completamente descabidas, né, preconceituosas, mas não por maldade muitas vezes, não é por maldade. Como eu falei, é algo que está incrustado na nossa sociedade, na nossa cultura, e que vai sendo passado de pai para filho. Eu vou contar uma história bem interessante, né? O Henrique Regufe está aí, eu já contei essa história para ele, né? Logo que eu comecei a trabalhar com futebol de amputado, fiquei empolgado, maravilhado com aquilo, né? Nossa, que coisa linda. Aí nós estávamos no ônibus indo para Goiânia, ia ter um campeonato brasileiro em Goiânia, e estavam todos uniformizados, né? Mas a maioria não usava, naquela época, não usava prótese, né? As próteses naquela época eram próteses muito grosseiras, né? Hoje as próteses são espetaculares, mas naquela época a maioria não usava prótese. Então nós entramos no restaurante na Dutra para jantar. Então, enfim, eram 12 atletas, mais a comissão técnica, todo mundo uniformizado, gente. Tava lá, SADEF, Sociedade Amigo do Deficiente Físico, né, que já foi uma potência no esporte paralímpico. Aí eu entrei, né, aí fizemos aquele mesão, a rapaziada sentou lá, eu comecei a pegar o jantar para um, para outro, e que pega aqui, isso aqui, vai beber o quê? Aquela coisa toda, né? Quando estava todo mundo já sentado, que eu ia fazer o meu prato, aí na mesa do lado tinha uma família, né, um casal, uma senhora e um jovenzinho, né? Aí o pai, o chefe da família me chamou, né? Aí eu falei, opa, aí eu tava empolgadíssimo, tava começando a trabalhar, falei, poxa, vou lá explicar, né? Falar que eu tô no Campeonato Brasileiro, vou falar do meu trabalho, que eu tô amando fazer isso aqui, né? Aí eu cheguei lá todo prosa, né? Aí o homem chegou e falou, olha, tudo bem? Eu falei, tudo bem, boa noite, boa noite. Olha, se você quiser, nós já acabamos aqui de jantar. Se você quiser, você pode pegar aqui o que sobrou e leva lá para eles. Olha, gente, o sangue ferveu, né? O sangue ferveu até o limite de eu conseguir ainda, de forma racional, entender que ali não havia maldade naquela afirmação. Havia sim ignorância, né? Ignorância profunda, ou seja, na concepção daquela pessoa, uma pessoa sem perna, mesmo que esteja uniformizada, né, um grupo, são pedintes, são pessoas pobres coitados que querem ganhar comida. Então ele ia dar o resto da comida dele, na concepção dele, aquilo ali era uma manifestação de bondade, de caridade, dar comida para o aleijado. Desculpe o termo, né? Mas é como a pessoa pensava. Eu falei, negativa. Quando eu consegui concatenar a minha ideia, eu falei, não, agradeço, não, essa não é uma equipe de futebol. Futebol, como assim, né? Os caras sem perna, eu falei, futebol. Aí eu expliquei mais ou menos para onde a gente estava indo, ou seja, naquele momento ali, eu não deixei que a minha indignação evitasse que eu exercesse um processo de educação,
Ali eu atuei como educador, que está mostrando para aquele grupo ali que ali era um grupo de atletas. Então todos nós que de alguma maneira trabalhamos na área, nesse segmento da pessoa com deficiência, todos nós de alguma forma temos também, não é essa responsabilidade, não é essa obrigação, não, isso faz parte de nós. A gente entra nessa luta, né? A gente entra na luta da luta pelos direitos da pessoa com deficiência. Né? Então, onde quer que a gente esteja, isso faz parte já da nossa vida. Né? Sempre que eu posso, eu vou esclarecer, eu vou orientar. Né? Eu olho assim, poxa, mas aqui, ó, como é que o cadeirante vai entrar aqui? A gente já tem isso na cabeça, a gente vive isso. Né? Agora, é claro que a imensa maioria das pessoas não vão ter, porque falta exatamente o quê? Uma política de esclarecimento, que tem melhorado muito, hein? Melhorou muito. Da época que eu comecei a trabalhar, há quase 30 anos para hoje, a coisa avançou demais. E os Jogos Paralímpicos, sem dúvida nenhuma, eles também têm esse legado. Em 2004, em Atenas, foi a primeira vez que os Jogos foram transmitidos em cadeia nacional pela TV a cabo. Foi a primeira vez. E as pessoas começaram a conhecer, começaram a ver a pessoa com deficiência com outros olhos. Começaram a pensar, nossa, como é que pode? Ele é um atleta. Apesar da deficiência dele, ele é um indivíduo, ele é um cidadão, ele é um atleta. Né? Então, esse trabalho que foi feito realmente pelo Malafaia, lá em 2004, posso falar isso com toda certeza, que realmente comprou a briga para transmitir os Jogos Paralímpicos aqui para o Brasil, isso foi fundamental, porque hoje em dia os Jogos do Rio aqui foram um espetáculo, foi um sucesso, as pessoas abraçaram os Jogos, foi uma coisa assim sensacional. E aí é que eu falo, o legado disso para todos nós, aí eu me incluo também, para toda a população, a divulgação da causa da pessoa com deficiência. Então, eu repito, para esse segmento, que como muitos outros dentro da nossa sociedade ainda é discriminado, nós temos uma obrigação muito grande. Se nós recebemos de alguma forma, por exemplo, uma live como essa, se a gente tem acesso a informações variadas, a gente precisa lutar por todos os segmentos que existem na nossa sociedade que são discriminados, que sofrem preconceito. Então isso mas aí tem gente que fala que tem até nervoso de estar com a pessoa com deficiência. Tudo bem, isso é hipernatural. Profissionais de educação física que eu levei para estagiar comigo, né, ficaram nervosos, não se sentiram bem, saíram. Isso faz parte do processo. Tá? Mas daí a exercer um processo preconceituoso, né, realmente fica um outro extremo. Então o que a gente precisa, a nossa reflexão hoje é exatamente essa. O que nós temos efetivamente feito para mudar a nossa visão da questão da pessoa com deficiência? Será que eu paro o meu carro na vaga da pessoa com deficiência porque eu vou ali rapidinho e já volto? Esse é um pequeno exemplo. Quantas pessoas não fazem isso, né? Eu vou parar aqui, tudo bem, eu vou ali rapidinho e já volto, né? E vários outros tipos. Agora, existe a lei brasileira da inclusão, ela ajuda muito, né? Ajuda, já é um grande passo, como eu falei, né? Por exemplo, na área da educação, né? Nós tivemos um absurdo falado recentemente pelo ministro da Educação, e está comprovado que a inclusão da pessoa com deficiência na escola, né? Isso traz benefícios principalmente, além da pessoa com deficiência, para os alunos. Porque os alunos, desde cedo, na convivência com a pessoa com deficiência, na mesma sala de aula, eles vão passar a ter uma visão diferenciada, vão respeitar a pessoa com deficiência. Não vão atrapalhar, senhor ministro? Não atrapalha, não. Agora, cabe ao Ministério da Educação, sim, dar todas as condições aos estabelecimentos de ensino para que os profissionais que trabalham nessas turmas, onde haja inclusão de alunos com deficiência, possam receber toda a sustentação, todo o amparo possível para que o processo de inclusão ele seja efetivamente realizado. E não pegar os alunos com deficiência
enfiar numa escola especial, totalmente isolado da realidade da vida da sociedade. Então, a gente precisa exatamente isso, porque a pessoa com deficiência quer se sentir cidadão verdadeiro, real, no meio onde eles vivem. E essa luta é uma luta de todos nós, não só daqueles que de alguma maneira trabalham diretamente com a pessoa com deficiência. Então eu escolhi aqui uma página do Minuto de Sabedoria, que é a 184. E o Pastorino fala o seguinte: todos nós somos iguais perante o Pai, que habita dentro de cada um de nós. Vivendo o Pai em nosso íntimo, pouca importância dá ao nosso exterior, se somos brancos ou negros, pobres ou ricos, desta ou daquela religião. Diante de Deus, não contam as diferenças externas, só o interior importa. Se somos bons ou maus, generosos ou avarentos, amorosos ou egoístas. Pense nestas verdades. Essa página tem tudo a ver com o que a gente está falando. Todos nós somos iguais perante Deus. Deus dá pouca importância para a nossa aparência externa. O que realmente vale é o que nós somos interiormente. Se somos bons, se somos maus, como ele fala, se somos avarentos ou se somos generosos, o que vale é o nosso interior. A nossa roupagem externa, a física, que é perceptível pelas pessoas, isso não quer dizer nada. Às vezes existem pessoas belíssimas esteticamente, mas que são moralmente falidas. Né? Então, antes de nós entrarmos na nossa harmonização, o convite de hoje, a reflexão de hoje, é para que nós nos voltemos, como sempre, para dentro de nós e tentemos observar, avaliar, analisar as deficiências do nosso caráter. Né? Porque é fácil a gente identificar, olhar, criticar, né? Discriminar aquele indivíduo pela aparência física que ele tem. Porque, de alguma maneira, nós estamos direcionando a nossa atenção e afastando de nós o que a gente precisa fazer, na verdade. Olhar para dentro de nós e procurar as nossas mazelas, as nossas deficiências morais, porque essas certamente fazem muito mal, em primeiríssimo lugar, para nós mesmos. Certo, gente? Então nós vamos fazer essa harmonização, nós vamos deixar-nos ser envolvidos por essa vibração maravilhosa, que é fruto do amor que Deus tem por todas as suas criaturas. E nós vamos pedir a Deus que, através dessas vibrações poderosas que tomam conta de cada um de nós que esteja presente aqui, ou que vai ver depois essa live, que cada um de nós possa fazer crescer em nós essa certeza absoluta de que todos nós somos filhos do mesmo Deus. Cada um de nós com as suas devidas características, cada um de nós com a devida missão a ser realizada aqui. Que Deus possa nos ajudar a ter esse conceito forte dentro de nós e dessa forma podermos contribuir, cada um à sua maneira, pela melhoria desse nosso querido planeta Terra. Muito obrigado, meu Deus, por tudo que você proporciona para todos nós. E que sejamos merecedores dessas bênçãos cada vez mais. Então, se alguém lembrou aí de pegar a aguinha. Estou vendo que tem vários comentários aqui, né? Eu acho que a Eliane deve ser Fux pelo sobrenome, deve ser mãe ou parente da Camila. Estou vendo vários queridíssimos entrando. Deixem seus comentários aí. O pessoal aqui do Instagram, daqui a pouco acaba a live, mas vai ficar lá, vai ficar disponibilizado no IGTV lá para vocês. Coloquem lá os seus comentários, suas críticas, seus elogios, né? Isso é fundamental
Compartilhem essa live, esse projeto, que toda segunda-feira, 10 horas da noite, nós estamos aqui com temas variados. Agradeço do fundo do coração o carinho de vocês, as vibrações que vocês enviam para mim, especialmente para esse projeto. Tá bom, gente? Então, vamos pensar, nessa semana o nosso exercício vai ser esse. Vamos aproveitar daqui a pouco, 10h30, na 11h30 tem Futebol de 5, no Sport TV, canal 38, tem Golbol amanhã cedo. Minha querida amiga Carlinha da Mata está lá, Renato está no Futebol de 5, Carlinha da Mata está comentando lá o Golbol. Ou seja, essa semana nós ainda temos vários atletas nossos ganhando muitas medalhas. E vamos aproveitar durante esse período dessa semana, vamos pensar no que a gente falou aqui. Vamos fazer esse exercício de como nós estamos lidando com a pessoa com deficiência no nosso meio social. Tá bom, gente? Um beijo grande para vocês, muito obrigado mais uma vez pela atenção, pelo carinho de vocês, e que a paz de Deus esteja conosco agora e sempre, e até segunda que vem. Fiquem com Deus.